Lully, sejam bem-vindos a mais um Lully no Canal Brasil. E hoje uma recomendação de filme nacional que está no cinema e foi lançado recentemente. Bingo, O Rei das Manhãs. Se você já ouviu falar desse filme, você pode ter visto muitos elogios a ele. E daí aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas da produção, o que eu achei mais interessante no filme, tentando não dar spoilers. Um dos sites que eu sempre faço busca sobre filmes, que é o IMDb, ele tem uma classificação do Metascore e também a classificação dos usuários. Só que como o filme é brasileiro, não tem nota no Metascore, a nota dos usuários do IMDb é 8,5, que é uma nota muito boa, 8,5 de 10. O filme é dirigido pelo Daniel Rezende, que já foi indicado ao Oscar pela edição de Cidade de Deus, e já editou também Tropa de Elite, Árvore da Vida, Robocop e Ensaio sobre a Cegueira. E esse é o primeiro longa que ele dirige. Ah, e ele também vai dirigir o próximo filme da Turma da Mônica, que é inspirado na HQ Laços. Temos como ator principal o Vladimir Brista, que eu já falei nos meus stories, que eu amo ele desde Coração de Estudante. Eu sempre achei que o momento dele de brilhar ia chegar, e dessa vez chegou. Foi uma história bem interessante. O papel foi escrito inicialmente pensando no Wagner Moura, e durante muito tempo ele estava confirmado para gravar e tal, só que por causa de conflito de agenda, no último minuto não deu, e ele recomendou pessoalmente o Vladimir Brista, já que eles são amigos, e o Vladimir, lógico, agradeceu muito pela oportunidade que foi dada a ele, e ele com certeza deu o melhor de si, e eu acho que essa é a melhor interpretação que a gente tem dele, e vale muito, muito a pena analisar pelo lado de ator também. Inclusive, essa história sobre o Wagner Moura e o Vladimir Brista estarem fazendo o filme deu origem a uma sketch que divulgou o filme, onde o Wagner Moura estava se maquiando para ser o Bingo e entrava no lugar do Vladimir. Enfim, tem o link aqui na descrição se vocês quiserem ver. A história do filme é inspirada na vida real do Arlindo Barreto, que foi o primeiro palhaço bozo no Brasil. Por causa de direitos autorais, esse é um filme à clef, que é um termo em francês que significa que você tem como se fosse uma tabela para você trocar um nome pelo outro. Então o nome do Arlindo virou Augusto, o Bozo virou Bingo, a Rede Globo virou Mundial e várias outras mudanças de nomes foram feitas. A única pessoa que continuou com o nome original foi a Gretchen, maravilhosa, que inclusive fez um vídeo react sobre a versão dela na telona, e ela amou, óbvio, maravilhosa. Outros filmes que têm esse recurso de a clef são, por exemplo, O Grande Ditador, Scarface, Cassino. Vários filmes trocaram os nomes por causa de direitos autorais. Enfim, se você já conhece a história do Arlindo Barreto, de qualquer maneira eu vou dar uma recapitulada aqui rapidinho, sem spoilers. Ele foi o primeiro bozo, então antes dele ser o primeiro bozo no Brasil, ele era ator de novelas, ele estava sempre fazendo uns papéis menores e tal. Ele queria fazer o nome dele como um ator de respeito. A mãe dele também era atriz, então ele se dedicou e ele não conseguia espaço, e foi então que ele teve o big break dele sendo o bozo no filme O Bingo. Só que tinha uma cláusula no contrato que ele não podia dizer pra ninguém que ele era o Bingo. Então você pode imaginar o nó que isso dá na cabeça da pessoa. Eu acho que o Bingo, O Rei das Manhãs, é mais ou menos o gêmeo brasileiro de O Lobo de Wall Street, dirigido pelo Scorsese, estrelado pelo DiCaprio, que inclusive concorreu ao Oscar. Porque os dois filmes falam da jornada de uma pessoa carismática, só que ao mesmo tempo amoral, envolve o uso de drogas, muito submundo, assim, das pessoas com dinheiro, com poder. Então eu acho interessante fazer esse paralelo dos dois, inclusive porque os dois têm uma fotografia que conta uma história, eles têm uma construção linear e é muito legal, assim, o final das histórias, cada um, óbvio, é a história da pessoa real, mas eu acho que ele é uma versão brasileira, Herbert Richards, de Lobo de Wall Street. Outra coisa muito legal de Bingo é que agora a gente tá vivendo esse momento de revival dos anos 80 e 90, e esse filme tem uma pegada muito anos 80, a trilha sonora é muito boa, e ele mostra um momento da televisão brasileira muito único, muito peculiar, onde você mostrava, sei lá, mulheres seminuas em programas infantis, então era uma coisa assim muito livre, né? E acho que ele consegue transportar a essência dos anos 80. Eu nasci em 1990, então eu não acompanhei o Bingo Bozo na televisão. Não acompanhei o Bozo na televisão, mas eu me senti transportada para aquele lugar, sabe? E eu achava que ia ser uma coisa meio Chateau, o Rei do Brasil, por causa dessa parada de programa de auditório. E em algumas cenas até lembra um pouco alguns planos do Chateau, mas é totalmente diferente. Eu acho que ele tem mais a ver com o Lobo de Wall Street pela temática, pela maneira como a história é contada. Inclusive tem um plano sequência maravilhoso que a gente pode fazer uma análise de eixo, porque
é uma câmera que sai dele e dá a volta e vai, atravessa a janela, vai lá para uma outra janela do outro lado dos prédios, num hospital, e daí faz um 360 e tem uma mise-en-scène, isso tudo num plano sequência fake, óbvio, mas é muito bem feito. E tem vários planos sequência muito legais, tem uma fotografia que conta a história, sabe? Tem um plano em que a gente tá vendo as coisas acontecendo assim e depois a câmera faz isso. E, tipo, isso é muito simbólico no momento da narrativa, sabe? Eu acho que esse foi o charme que Bingo trouxe, porque eu acho que o cinema brasileiro é muito rico em histórias, tem atores muito bons, mas o que me faz falta, às vezes, é uma fotografia mais presente que faça alguma coisa com o objetivo de avançar a narrativa. Eu falo isso, às vezes, no meu quadro Analisando Cinema, lá no meu canal, justamente porque eu acho que todos os aspectos do filme devem fazer com que a narrativa progrida. Não apenas o roteiro, mas os atores, a fotografia, a arte, tudo isso faz com que você conte a história. Se você precisa colocar, por exemplo, 50 anos depois, é porque a sua arte não tá contando que aquilo é 50 anos depois, entendeu? Então, no caso da fotografia de Bingo, a fotografia enfatiza a performance do Vladimir. Então você sabe quando ele tá feliz, quando ele tá deprimido, quando ele tá chocado, quando ele tá louco. Então eu gosto disso, eu acho que é um plus o Daniel Rezende ser editor de formação e tá fazendo o primeiro longa dele como diretor, justamente porque ele já deve ter essa linguagem de edição toda muito no código dele, sabe, na programação dele. Então ele já foi editando pensando, né, ele já foi dirigindo pensando na edição. E como eu falei, o filme foi super elogiado aqui no Brasil e foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para ser o filme brasileiro que vai ser indicado ao Oscar para apreciação. Então provavelmente lá por janeiro a gente vai saber se o Bingo vai ser um dos filmes estrangeiros indicados na cerimônia do Oscar do ano que vem. Muita gente pode falar, mas e daí que vai pro Oscar, sabe? A gente tem tantos festivais importantes aqui no Brasil. Só que é importante, só de ser indicado ao Oscar já é relevante, tipo, vai fazer com que o filme seja mais assistido, mais distribuído e colocar o nome do Brasil como um polo de audiovisual e um centro cultural, diversificando a visão que as pessoas lá fora têm do Brasil. Muita gente conhece só a Cidade de Deus e às vezes Central do Brasil, às vezes até Tropa de Elite. Então é legal trazer um formato diferente, uma história diferente. E eu sou suspeita pra falar porque eu adoro biopic, né? Mas teoricamente, esse filme não é uma biopic, porque os nomes foram modificados e tudo foi muito dramatizado. Dentro do elenco também a gente tem a Leandra Leal, que eu amo, maravilhosa, princesa, e o Domingos Montaner, que faleceu no ano passado, e a aparição dele é muito simbólica nesse filme. Ele foi durante muitos anos palhaço, e existe essa cultura do palhaço. Se você já conheceu alguém que trabalha como palhaço, você já deve saber que ser palhaço é uma arte, não é só você colocar uma pintura na cara e beleza, vamos fingir alguma coisa. Ser palhaço é você levar soco, levar chute, ser humilhado e você sempre tentar dar a volta por cima, você sempre com um sorriso no rosto. É claro, depende do tipo de palhaço, né? Mas resumidamente, ser palhaço é uma arte, não é qualquer ator que pode passar uma tinta na cara e falar que é palhaço. Então, dentro do personagem do Domingos Montaner, ele foi consultor, inclusive ele mesmo, pro pessoal do filme na produção, sobre como era ser palhaço, o que faz parte da transformação de um ator em palhaço. E no filme ele fala pro personagem do Augusto algumas coisas que ele mesmo falou pra produção. De como você se comporta quando você coloca a caracterização do palhaço. Então é muito simbólico, assim, foi uma homenagem muito bonita. Ai, fica até arrepiada de falar. Gente do céu. Eu acho que vale a pena prestar atenção, especialmente nesse detalhe, porque é uma participação pequena que ele tem no filme na tela, mas o filme tem esse espírito do palhaço graças à consultoria dele. Bom, já falei muito sobre Bingo, o Rei das Manhãs, então quero convidar vocês a assistirem e comentarem aqui embaixo o que vocês acharam do filme. Evitem dar spoilers, apesar de ser inspirado numa história real. Se você quiser comentar alguma coisa do final, escreva spoiler. E daí escreve embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos cinéfilos. Se inscreva aqui no YouTube do Canal Brasil. Todas as quartas-feiras eu estou aqui, mas todos os dias tem uma programação super variada. Então é isso. Dá aquele like e a gente se vê na semana que vem. Tchau! E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem.
Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.